Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nesse módulo nós vamos falar como transformar gaps, pontos de melhoria, em competências. Então vamos lá. Como transformar gaps em competências? Esse é o grande desafio nosso no processo de coaching, não é mesmo? Nós fazemos lá algumas avaliações, roda de competências, DISC, roda da vida. Muitas vezes até na própria roda da vida surgem alguns pontos de melhoria, algumas competências que nós devemos trabalhar com o nosso cliente para que ele possa ter desenvolvimento, performar melhor nas áreas que ele espera. E isso nós chamamos, esse ponto de melhoria, nós chamamos de gap. Então, os gaps são os pontos de melhoria, os pontos a serem desenvolvidos pelo nosso cliente. Então, como fazer isso? Essa foi uma pergunta de uma das alunas já há um tempo. Ela fez essa pergunta: como eu transformo um gap em uma competência? É isso que nós vamos responder aqui dentro desse material, tá ok? Vamos lá, vamos em frente, aprender como eu desenvolvo gaps, como eu transformo gaps em competências. Então, transformando gaps em competências, em 7 passos. Então, nós vamos utilizar uma técnica que é muito utilizada em empresas, que é o que? Um passo a passo, são 7 passos para que você consiga transformar um gap em uma competência. Isso também é utilizado dentro do processo de coaching, tá? Dentro dos processos de coaching, de forma geral, se aplica essa mesma técnica. Então, o primeiro passo é identificação. Identificação do que, Renato? O primeiro passo, então, é definir a competência necessária, para que a gente possa determinar um objetivo, determinar qual que é o gap, ponto de melhoria. É por isso que nós temos o DISC dentro do processo de coaching. Ele serve para que a gente identifique quais são as competências necessárias, quais são os pontos de melhoria necessários para o nosso coach performe melhor naquilo que ele espera. Então, o primeiro passo necessário é o quê? Através de algum recurso, através de alguma ferramenta, identificar qual é o ponto de melhoria. Então, por isso está aqui, o primeiro passo é definir a competência, Competência, lembre-se do conceito, competência é um mix entre conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para se atingir um determinado objetivo. Então, para isso, eu posso utilizar o quê? Um assessment, que seria já o terceiro passo aqui, a escolha de um assessment, para que eu possa determinar isso. E depois que eu determinei, identifiquei esse ponto de melhoria, qual que é o meu próximo passo? Algo muito fácil, o entendimento, a compreensão total de qual a importância dessa competência, quais são os ganhos, quais são as perdas no desenvolvimento dessa competência, o que essa competência vai contribuir para que o meu coach tenha resultado. Então, ou seja, o quanto você está motivado a desenvolver uma nova competência. Então, isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Sem esse entendimento, o nosso cliente pode ser que não tenha comprometimento. Então, é necessário que ele tenha toda essa percepção que a gente falou no eixo de entendimento, para que ele perceba assim, a real necessidade de alcançar o desenvolvimento daquela competência. Tá ok? E depois eu venho para uma terceira etapa, um terceiro passo, que é o quê? O assessment, E aqui eu tenho DISC, eu tenho uma diversidade aqui de assessments que a gente já passou para vocês, lá quando a gente falava da terceira sessão, segunda sessão, a gente passou uma lista lá de assessments, e muitos de vocês aí mostraram, conhecem outros, também que foram apresentados para nós. Então você vai pegar um assessment desse, a validação desse assessment. Então nessa fase aqui, você deve descobrir em que grau possui a competência que quer desenvolver. Por exemplo, lá no DISC, eu vou conseguir perceber os níveis de liderança. Apliquei o DISC aqui na etapa 1. Nessa etapa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse DISC e descobrir em qual grau, elevado, de média elevação ou de baixa elevação, eu quero descobrir. Então, vamos supor que eu estou atendendo um processo de coaching, um diretor aqui. Aqui um coordenador. E aqui um analista. Percebe que cada um vai ter um nível de liderança, não só a liderança que ele exerce, mas o nível de comportamento em liderança, quando observando agora a liderança, não como uma posição hierárquica, mas como um comportamento, mas cada um vai ter um nível de liderança ou a necessidade de desenvolvimento da competência de liderança em níveis totalmente diferentes um do outro. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar o quê? Qual é o nível que você precisa
de ter essa competência, esse conhecimento que dentro das minhas atitudes vão se tornar uma habilidade desenvolvidas para o seu resultado. Ou seja, o quanto cada uma dessas competências irá contribuir também para o resultado. Então eu começo com a identificação do gap, né? Esse é um ponto extremamente importante. Eu começo aqui na identificação do gap, depois o entendimento e aí depois o assessment, que é uma etapa não da aplicação em si do assessment, mas é uma etapa onde eu vou compreender o nível do quanto eu preciso de ter cada competência desenvolvida. Quanto mais eu quero ela desenvolvida, mais conhecimento eu vou ter que ter, mais esforço em ações e atitudes eu terei que ter e mais tempo eu terei para que essa competência nova se torne uma habilidade. E depois, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, do nosso DISC. O DISC ele tem aqui competências cognitivas, interpessoais, intrapessoais, de liderança e de resultados. Até essa planilha aqui ajuda muito, hein? Quem já está utilizando o DISC. E aí ele faz o que? Ele abre isso em quais são, por exemplo, essas competências. Então eu tenho aqui competências cognitivas. Eu tenho aqui, por exemplo, tomada de decisão estratégica. Então eu fiz lá o DISC e apareceu isso aqui lá, né? Tomada de decisões estratégicas. Estamos falando do eixo de dominância. Qual que é a subcategoria, subcaracterística? Automotivação, autoritarismo e independência. Eu vou fazer o quê? O quanto eu quero, né? Estamos falando do 3 aqui, né? Lá, o quanto eu quero da tomada de decisões estratégicas desenvolvida enquanto competência. Vê lá do DISC, então, né? Aqui é uma tabela do DISC. Lá do DISC, eu extraí uma competência. Ou seja, então o processo começa no 1, lá na descoberta da competência. E agora eu quero descobrir em que nível que eu quero. Ou seja, se eu vou mandar essa pessoa para um treinamento, né, eu vou tirar ela do ambiente organizacional, vou mandar ela para um treinamento, eu não posso mandar essa pessoa para um treinamento de tomada de decisões e estratégias em nível avançado. Talvez eu tenha que mandar ela num nível intermediário, porque talvez ela não tenha essa competência, ou talvez eu não quero que ela tenha essa competência em nível elevadíssimo. Então é isso que trata o ponto 3. E aí depois eu volto para o ponto aqui, falando agora do quê? Do ponto 4. O que é o ponto 4? É um ponto de aquisição. Aquisição não lembra conquista? Então veja bem aqui, ó. Faça uma lista de tudo que você precisa para dominar, para adquirir, para conquistar a competência desejada. Como, por exemplo, coach. Ah, Renato, para adquirir, eu posso fazer coach. Eu posso participar de treinamento, de programas de treinamento e desenvolvimento humano. Eu posso ter um aconselhamento. Eu posso participar de mentoring. Enfim, eu posso ter aqui um monte de ações aí que existem no meio corporativo para que eu possa desenvolver, adquirir, né, poder cumprir com o quarto passo, que é a aquisição dessa competência. Ou seja, eu preciso começar a ter algumas ações, ou seja, escrever uma lista de quais processos, quais mecanismos, quais métodos vão me ajudar na aquisição. Então, veja bem, aqui tem um grande desafio, que é o quê? Quando a pessoa me pedir esse conteúdo, eu acredito que esse tenha sido o desafio da pessoa. Renato, a empresa me manda X líderes fazer um treinamento de liderança. Eles vão lá, fazem um treinamento, a empresa gasta uma nota danada e eles, depois de 3, 4 meses, passam por uma avaliação de desempenho com cunho na competência e liderança e eles estão exatamente igual ou com uma melhoria muito medíocre perto daquilo que se esperava. Por quê? Porque não foi feito este trabalho de identificar exatamente qual competência no eixo de liderança eles precisam, pois o entendimento de como essas pessoas querem, desejam, o quanto elas necessitam e o quanto elas estão motivadas também a conquistar essa competência. Depois não foi muitas vezes interpretado assim, qual que é o nível de liderança que você precisa desenvolver. E aí não é feito nenhum trabalho de suporte para que essa pessoa tenha a aquisição desse desenvolvimento de competência. Então percebe, essa é uma das principais razões que os programas de treinamento não funcionam. Não há um trabalho para que a competência que foi trabalhada dentro de um treinamento de 8, de 10, de 15, 16 horas, se efetive realmente na vida corporativa através dos seus colaboradores. Por quê? Simplesmente se envia eles para o treinamento, eles recebem uma carga de conhecimento,
mas não conseguem transformar aquele conhecimento em pequenas atitudes que vão transformar-se em grandes habilidades no futuro também, ok? Então é preciso criar um método de transformação dentro das empresas. Por isso que existem algumas metodologias, as 6Ds, por exemplo, é uma metodologia de treinamento que funciona muito bem, porque trata justamente de não só treinar, mas de desenvolver a competência através de programas de suporte, que seria a quarta etapa, que aí vão dar a condição desse profissional criar planos de ações para que ele possa experimentar novas vivências e aí sim tornar aquilo um hábito, uma prática constante na sua vida. Então, quando eu saio da aquisição, eu vou para a etapa de plano de ação. Ou seja, vamos supor que eu escolhi aqui como processo de suporte o coach. Isso é muito legal. Você que está assistindo a palestra, de repente você vendeu lá um programa de treinamento, venda junto, né? Faça uma venda ali do processo de coach como processo de suporte. Ah, Renato, mas eu não tenho muito tempo para isso, fica difícil o deslocamento. Venda o coach por Skype. Renato, como que aplica o coach por Skype? Vai lá no nosso módulo, né? E vê lá a aula, módulo por Skype. Que, aliás, é uma aula que muitos alunos pularam achando que isso não é importante, mas é uma aula que é muito válida, porque através dela você consegue potencializar o número de clientes. Quem atende por Skype, atende cliente dentro e fora do país, em qualquer lugar, em qualquer horário também. Então, é uma aula extremamente importante. E aí eu vou escolher o processo de coach como plano de melhoria. Do processo de coach, qual que é a ideia? Que saia do processo de coach, de cada etapa, um to-do. O que é o to-do? É um plano de ação. Certo? Não é isso que a gente aprendeu aqui na nossa formação? Então, depois elabora um plano de ação, definindo claramente o que, quando e onde, e o que vai fazer e quais os recursos necessários. O que, como, quando, onde. Vamos falando aqui de 5W, 2H. Já falamos isso aqui na nossa formação. Desculpa, aqui é um H. 5W, 2H. O que, como, onde, por quê, quem, quanto, enfim. Ou seja, do meu processo de suporte de aquisição, está saindo também o meu plano de ação. Esse plano de ação vai me fazer ter as primeiras experiências. Lembra? Parece até a jornada de um herói aqui, né? As primeiras experimentações, as primeiras grandes conquistas, né? As primeiras grandes vitórias sobre pequenos desafios. Isso a gente chama de a sexta etapa, que é a etapa da experimentação. Aqui você deve o quê, então? Tentar os novos comportamentos. Então, se eu quero nisso aqui de liderança, eu quero melhorar a minha capacidade de trabalho em equipe, porque liderança não é uma competência isolada, não é uma competência formada por outras competências, eu quero desenvolver então o que eu trabalho, melhorar o meu trabalho em equipe. Em que nível? Alto, médio ou baixo, né? Ou daí tem alguns que adotam máximo performance, média performance, baixa performance, enfim. Então, nesse momento, o que eu vou fazer com que o meu colaborador passe a ter momentos onde ele vai executar essas ações e essas ações vão dar para ele o quê? Experimentações. À medida que ele vai se experimentando nova competência, ele também se adapta. Essas adaptações vão fazendo com que ele vá desenvolvendo a habilidade. E a habilidade, quanto mais ele tem, mais prática quer dizer que ele teve. Ou seja, a repetição dessa experimentação e os planos de ações é o que vão me dar a prática. Então é nesse processo simples que faz com que as pessoas se desenvolvam. Então, quem fez essa pergunta aí, ó, que tem certeza que não dá os problemas, até porque a pessoa é da área de desenvolvimento humano, eu tenho uma certeza que a maior dúvida sua é por que programas de treinamento não funcionam? E eu, como consultor da área de treinamento, também já me perguntei isso. Por que programas de treinamento? Apesar de ter uma qualidade excelente, muita coisa tal, não funcionou. Primeiro, eu não posso esquecer que quando eu tenho na sala 10 pessoas assistindo a um programa de treinamento, cada uma tem uma dificuldade diferente. Então é necessário que eu individualize cada uma dessas pessoas. Por isso eu posso aplicar uma roda de competências, vamos supor que fosse treinamento de liderança, uma roda de competências de liderança individualmente, para que cada um conheça os seus pontos de melhoria. Já começa por aí, eu individualizo o indivíduo dentro de uma sala cheia de pessoas. Quando eu faço essa individualização, cada um começa a perceber qual é o gap que deve desenvolver. Quando cada um percebe o gap
que deve desenvolver, também percebe em que nível deve desenvolver esse gap, alto, baixo, médio, e aí depois consegue perceber assim, como eu vou adquirir, quais são as formas de aquisição desse programa, dessa competência. Eu vou ter suporte de coach, de mentor, aconselhamento, enfim, estágio, trainee, como que vai ser o processo, como a empresa vai estar me colocando, né, disponibilizando para que eu consiga desenvolver. Esse desenvolvimento acontece através de planos de ação, conhecido na empresa como PA. E depois esses planos de ação me levam à ação, e a ação me leva à experimentação. Quando eu entro na experimentação, eu vou desenvolvendo a prática. Com o tempo, a prática, a repetição, me leva ao hábito. É esse processo simples que as empresas falham e acabam não conseguindo desenvolver o seu time, a sua equipe. Então percebe, não é nem um bicho de sete cabeças. É que o que ocorre é que muitas vezes os profissionais da área de desenvolvimento humano esperam uma fórmula mágica que aconteça do dia para a noite. Acham que simplesmente o fato de treinar já vai fazer com que a pessoa desenvolva uma nova competência. E isso não é uma verdade. Para que se desenvolva uma nova competência, o primeiro passo é eu dar para o meu colaborador o conhecimento, que vai sensibilizar ele à necessidade de ter o desenvolvimento daquela competência. Mas sem conhecimento, eu não consigo ir para lado nenhum. Mas com conhecimento e sem ações, eu também não consigo ir para lado nenhum. Mas para que eu tenha ações, eu preciso ter suporte. Esse suporte é o quarto ponto, que é a aquisição. Quando eu tenho a aquisição, o meu suporte, aí eu consigo ter as primeiras ações, as primeiras experiências. Aí eu percebo que é possível me desenvolver. Quando eu percebo isso, eu continuo a minha execução, a minha repetição de novas ações cada vez maiores, até que eu crie uma prática nova, que eu aprenda a fazer algo que eu não conseguia fazer antes. Ou seja, que eu tenha competências que anteriormente eu não tinha. Essa é uma das maiores falhas dos programas de treinamento. E aí eu vou deixar para vocês aqui, ó, metodologia 6Ds, né? É uma metodologia criada aí por uma empresa de consultoria. Você pode pesquisar na internet, é muito interessante, que traz 6 passos, né, que faz o quê? Primeiro, determinar os resultados esperados para o negócio dentro de um programa de desenvolvimento humano ou um programa de treinamento, e essa ideia cabe também para o processo de coaching. Depois, desenhar uma experiência completa, né? Ou seja, metodologia prevê etapas de preparação de aprendizagem, transferência desse conhecimento e a realização da aprendizagem. Depois ela vai para um outro ponto que é o quê? Direcionar a aplicação para a prática. Isso os treinamentos devem trazer com eles. Essa, inclusive, é a metodologia que a Planejar utiliza dentro de seus programas de treinamento. Depois, definir a transferência do aprendizado, para que depois eu possa dar apoio e performance, lembra que é a nossa etapa 4, e depois documentar os resultados, as transformações. Como que essas transformações vão ser documentadas? Através de avaliações de desempenho. Vai ser nelas que eu vou perceber se eu tive desenvolvimento, aprendizado ou não, ok? Então, gente, fica atento quando a gente fala de desenvolvimento humano. Não é simplesmente fazer com que a pessoa participe de um processo de coach, participe de um programa de treinamento, de um mentor, de um aconselhamento, um programa de trainee. Isso não leva a um desenvolvimento se não houver programas, estratégias, métodos alinhados e bem estruturados que façam com que a pessoa saia da sua zona de conforto e tenham ações que levem ao desenvolvimento humano. Aliás, as pessoas são como se fossem diamantes. Elas chegam quase todas assim nas organizações, né? Como diamantes brutos. Mas quando passadas por este processo de transformação, elas se tornam diamantes valiosos, né? Diamantes brilhantes, diamantes que agregam valor para o seu e para o meu negócio também. Tá joia? Pessoal, é isso o nosso conteúdo de hoje. Forte abraço. E aí a gente falou hoje, então, como transformar gaps em competências. Se você gostou, deixe seu comentário no nosso vídeo. Vai ser um prazer responder também as suas perguntas. Até mais. Obrigado.